Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de matemática para o 8º ano, aula de número 18, que é multiplicação e divisão com números reais, certo? 8º ano, aula 18, professor Ivan Valdomiro. A multiplicação com números reais envolve todos os números, naturais, inteiros, negativos, positivos, racionais, negativos, positivos, fracionários, decimais, certo? Então, isso equivale a dizer que nós vamos trabalhar com todos os números, multiplicando, dividindo, sempre na multiplicação quando tiver números fracionários, sempre nos cálculos, na vida prática, se dá o resultado sempre em decimal. Dificilmente se dá um resultado de uma multiplicação, de uma divisão, ou de um resultado de um cálculo em fracionário, em forma de fração, sempre dá em forma de decimal, com vírgula, certo? Então, sempre que haver fracionário, nós resolve e no final nós transformamos para decimal. Vamos lá. 1. Multiplicar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 4,5 ou 4,5 vezes 1/2. Então, vamos lá. A raiz quadrada de 2 nós sabemos que é um número irracional, mas os irracionais também são reais. É um conjunto à parte, mas dentro dos reais, certo? Então vamos lá. Como estão com radicais, né? E é a mesma raiz quadrada, vamos botar os dois primeiro em um só radical. Isso é igual a raiz quadrada de 2 vezes 4,5 vezes 1/2 mais 2 vezes 4,5 dá 9. Então, é a raiz quadrada de 9 vezes 1/2, que é igual. Raiz quadrada de 9 é 3, que é igual a 3 vezes 1/2. Se eu transformar tudo em fração, multiplicar 3 por 1 sobre 2. 3 vezes 1/2 é igual a 3/2. 3 vezes 1, 3 sobre 2, que é igual a 3 vezes 1 sobre 2, que é igual a 3/2. Transformando 3/2 em decimal, vou dividir 3 por 2. 3 eu divido por 2, dá 1. 1 vezes 2 é 2 para 3, 1. Põe uma vírgula e um zero aqui. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 são 10. 10 para 10, 0. Então, isso é igual a 1,5 ou inteiro e 5 décimos. Deu no resultado um decimal exato. 1,5 ou 1,5 ou inteiro e 5 décimo. Agora vamos para o 2. Multiplicar 3,45 vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes menos 10. Aqui é tudo real, viu? Números reais. Então, vamos primeiro efetuar a potência. 3,45 vezes raiz quadrada de um número e elevado ao quadrado é esse número sem o radical, vezes 5 e vezes menos 10. Agora fica 3,45 vezes mais por menos dá menos, vezes, vou botar entre parênteses por causa do menos. 5 vezes menos 10 dá menos 50. Então ficou 3,45 vezes menos 50, mais por menos dá menos, o resultado vai dar negativo, que é igual a menos. Aí eu faço aqui uma continha de 3,45 vezes 50. 0. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 4, 22, 22, vai 2. 5 vezes 3, 15, 2, 17. Duas casas decimais, duas casas decimais. 172,5, que é igual a, como mais por menos dá menos, já está aqui menos, né? Vai ser menos 172,50, ou vírgula 5, tanto faz. Tirar uma provinha dos 9 daqui, 5, né? 3 e 4, 7, 7 mais 5, 12, 9 fora 3. 3 vezes 5, 15, 9 fora 6. 7 e 2, 9 nada, 1 e 5, 6. E a conta deve estar certa. Então, o resultado aqui é esse. Menos 172,5. Ou menos 172 inteiros e 50 centésimos. Agora vamos para a divisão, certo? Divisão. 3. Dividir raiz quadrada de 9 por 1,5. Ora,
Raiz quadrada de 9 é 3. Então, fica 3 dividido por 1,5. Vamos para a divisão. 3 dividido por 1,5. Mas nós sabemos que vamos tirar essa vírgula aqui, multiplicando ambos os termos por 10. Esse dividendo divisor por 10. 3 vezes 10 dá 30. E 1,5 por 10, a vírgula vem para cá, ó. Ela vai para a direita. Fica 15. 30 dividido por 15. Que dá 2. 2 vezes 15, 30. 30 menos 30, 0. Então, 3 dividido por 1,5 é igual a 2. Certo? Vamos para... Essa foi a letra A do 3, letra B. 1 meio dividido por raiz quadrada de 7 ao quadrado. Vamos fazer aqui 1 meio, né? Dividido por raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7. Fica 1 meio dividido por 7. Vamos transformar em fração. Fica 1 meio dividido por 7 inteiros. Que é igual a 1 meio. Aí multiplica pelo inverso a segunda. 1 sobre 7. Que é igual a 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 7, 14. 1 dividido por 14, certo? Vamos transformar em decimal? Vamos. 1 dividido por 14. 1 não dá. 10 não dá. 100 dá. Então, 100 dividido por 14 vai dar 6. 6 vezes 4, 20. Para 20, 0. Vem 2. 6 vezes 1, 6, 2. 8 para 10, 2. Dá 7. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 4, 28. Dá 7, viu? Isso aqui dá 7. 0,7. Vamos agitar aqui. 7 vezes 4, 28 para 32. Vamos agitando aqui, né? 2. Vem 1. 7 vezes 4, 28 para 32. Vem 3. 7 vezes 1 são 7. 3, 10 para 10, 0. 10 vem 1 para 1, nada. Então, eu podia... Vou colocar o 2 aqui. Podia colocar a mão 0 aqui. 20 por 14 dá 1. E eu quero com 3 casas decimais, já tá bom. Então, isso é aproximadamente 0,071. 1 dividido por 14 dá 7 centésimos, 7,1 centésimo, né? O 0,071, o 71 milésimo, certo? Tudo ok, né? Tudo certo. Então, agora vamos para as atividades, né? Atividades do 8º ano. Atividades propostas, né? Que eu vou colocar aqui. Vamos lá. 1. Multiplicar. Multiplicar. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, que é igual a 2. Raiz quadrada de 6 ao quadrado vezes 1 meio. 3. Raiz quadrada de 4,5 vezes raiz quadrada de 2 vezes 4 terços. 4. Vamos dividir, né? A raiz quadrada de 36 dividido por 1,5. 4. 4 não, agora é 5, né? 5. Vamos lá. 2 vezes a raiz quadrada de 9. 2 vezes a raiz quadrada de 9 vezes 4 quintos. E o sexto é 4 quintos. Aqui é divisão, viu? Dividido por 4 quintos. 2 dividido pela raiz quadrada de 9 dividido por 4 quintos. E aqui 4 quintos dividido por 2 terços. Ok? Fazer esses exercícios aí. Então, tenham bons estudos, certo? E uma boa aula e até a próxima aula, ok?